aí, galera? Vamos retomar aquele conteúdo de geometria. Vocês estão lembrados que a gente terminou o último vídeo falando de retas, pontos, planos. Nós falamos das características, de como que a gente representa, onde eles aparecem, o que é colinear, o que é coplanar. E é muito importante a gente ver esse vídeo que eu estou me referindo antes, tá bom? Porque aqui é uma continuidade. Então, eu vou diminuir minha janelinha. Eu coloquei um GIF aqui. Eu quero que vocês me respondam. Gente, por que vocês acham que eu coloquei esse GIF aqui? Ó, essa pessoa quer chegar nesse destino. Qual você acha que é o percurso melhor para se fazer? Se a gente estiver falando de tempo, é um percurso. Se a gente estiver falando de distância, pode ser até o mesmo, vai depender. Nesse caso aqui, ó, se a gente não tem que percurso é, onde quer que cidade, que condição que isso é colocado, a gente pode dizer que a gente vai utilizar a reta. A reta vai fazer ele chegar numa distância menor, isso com certeza. Agora, se não tiver nenhum problema de engarrafamento, batida de carro, alguma coisa assim, né? Vai ser o caminho perfeito. Vou trazer minha janelinha para cá e a gente vai só relembrar isso aqui, ó. Eu tenho uma reta numérica, uma reta geométrica, e essa reta é representada pela letra R. Essa reta aqui é chamada de reta R. Por que eu sei que o nome dela é R? Porque as retas nós utilizamos letras minúsculas para representá-la. E sobre essa reta eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B. Eu digo de Azão e Bzão porque são letras maiúsculas. Outra coisa que é importante a gente dizer é que a reta o ponto A e o ponto B são pontos colineares. Por quê, tia Vanessa? Porque eles estão sobre a mesma reta. E, nesse caso aqui, eu indico uma reta usando o primeiro ponto, o último ponto que aparece nessa reta, com esse tracinho em cima e setinha nos dois sentidos. A musiquinha fica A, B, setinha e setinha. A, B, setinha e setinha. Nós cantamos essa musiquinha também no vídeo anterior. Eu posso representar essa reta tanto pela letra R, que é a reta R, que é minúscula, né? Como usando os dois pontos de referência, tá bom? E agora, oi Steve, vou ficar aqui na sua frente, Steve. Nós vamos falar de semi-reta. Algo que é semi é porque ela não é completa. É uma semi alguma coisa, é quase aquilo. Olha só o que eu tenho aqui nesse primeiro desenho. Eu tenho um plano alfa. Sobre o plano alfa, eu tenho uma reta R e eu tenho três pontos, ó. O ponto A, o ponto O e o ponto B. Vamos supor que essa reta esteja completinha e ela sofre um acidente, gente, coitadinho, olha, ela foi golpeada aqui, ó, pela espada do Steve. O Steve foi lá e, ó, vapo, partiu essa reta nesse ponto O. O que aconteceu com essa reta? Se transformou em dois pedaços, ó. Se a minha reta ela era infinita nos dois sentidos, ó, setinha e setinha, eu tenho ponto O de início e vai infinitamente para a esquerda. O outro eu tenho O de início e vai infinitamente para a direita. Nesse caso, eu tenho uma semi-reta. O que é uma semi-reta? É uma parte da reta que tem início em um ponto, mas ela vai infinitamente em um sentido. Nesse caso, está indo para a esquerda e, nesse caso, para a minha direita. Então, eu tenho a semi-reta que começa em O e passa pelo ponto A. E aqui eu tenho outra semi-reta. Eu tenho a semi-reta O que passa pelo ponto B, certo? Então, eu tenho uma semi-reta OA e aqui eu tenho uma semi-reta OB. Outra coisa que é importante vocês saberem é que olha só o que apareceu aqui. Eu tenho a semi-reta OA. Gente, na hora que eu escrevo a semi-reta OA, olha só o que vai acontecer. Então, aqui eu tenho aquele desenho, ó. Eu tenho uma reta, que a gente está chamando de reta R, e sobre a reta R eu tenho três pontos diferentes. Eu tenho o ponto A, o ponto O e o ponto B. De repente, eu dividi essa reta bem aqui, ó, gente. Deixa eu até mudar aqui meu negocinho, ó. Eu fiz uma ruptura bem aqui. Tom. E aí, o que eu tenho de um lado?
eu tenho do O passando pelo A e a setinha para cá, e eu tenho o outro pedaço. Elas não foram desmembradas? Ó, eu tenho aqui o ponto B e o ponto do corte, que foi o O. Então, aqui, pessoal, eu tenho uma semirreta, que é a semirreta que começa no ponto O e passa pelo ponto A. E aqui eu tenho outra semirreta. Eu tenho a semirreta O que passou pelo ponto B. Nesse caso, como que eu represento, tia Vanessa? Eu represento assim, ó. Essa daqui, vou até fazer aqui um retângulo amarelo. Eu represento. A minha semirreta começou em que ponto? Ela começou no ponto O, tia Vanessa. E ela passou por qual ponto? Ela passou pelo ponto A. Então, eu tenho OA, e aqui na parte de cima eu tenho o tracinho, mas eu só tenho setinha em um sentido. Tia Vanessa, e a minha setinha sempre vai ficar para a direita, porque aqui ela está para a esquerda. Gente, essa setinha, ela não indica a direção que a minha semirreta está no desenho. Ela só representa que aquilo é uma semirreta. E ela vai respeitar a direção que a gente usa na nossa escrita. Então, a setinha sempre estará para a direita, independente de que sentido ela esteja no nosso desenho, tá bom? A mesma coisa vai acontecer aqui no nosso verdinho, ó. No nosso verdinho, a minha semirreta, ela começou no ponto O e passou por qual ponto? Passou pelo ponto B. Passou pelo ponto B. É semirreta? É, tem início em O, passou pelo B. Setinha, certo? Então, eu tenho a semirreta OA e eu tenho a semirreta OB. Como é que vai ficar a nossa musiquinha? Aqui, primeiro, no OA, eu vou fazer O, A, tracinho e setinha. É tracinho e setinha. Então, é na ordem, tracinho e setinha. Só uma setinha. Na reta era setinha e setinha. Agora eu tenho tracinho e setinha. Tracinho e setinha, ok? Então, eu tenho O, A, tracinho e setinha. O, A, tracinho e setinha. Já no verdinho, eu tenho outra semirreta. Como é que a gente cantaria aqui? O, B, tracinho e setinha. O, B, tracinho e setinha, certo? Agora é o seguinte, a gente vai falar de segmento de reta. Olha o Steve poderoso com a arma dele. Oi, Steve, eu sou sua amiga, tá? Isso aqui é uma picareta. Você acredita? Pois é. Um segmento de reta, gente, é isso aqui, ó. Atenção, concentração. Gente, o segmento de reta, eu vim direto para essa página aqui, ó. Eu tenho aqui uma reta e eu tenho dois pontos sobre essa reta, o ponto A e o ponto B. Vamos supor que essa reta tá lá passeando e tal, no espaço sideral, e o Steve vem e faz isso aqui com ela, ó. Parte essa reta aqui, ó. Esse pedacinho, ele desaparece, ele virou uma semirreta para lá, foi embora. E aí ficou só esse pedaço. Ela continuou vivendo e tal, ela vem aqui e sofre outro acidente, outra ruptura. Tom, desapareceu. Essas duas partes amarelinhas, elas seguiram a vida delas. Mas o que aconteceu com esse pedaço aqui que eu tô pintando de vermelho? Esse pedaço de vermelho, ele tem início e ele tem fim. Ou seja, eu tenho um pedaço de reta. Um pedaço que começou no ponto A e um pedaço que terminou no ponto B. Eu tenho um pedacinho, eu tenho um fragmento de reta. Esse pedacinho, esse fragmento é chamado de segmento de reta. Um segmento de reta tem início e tem fim, certo? Vamos retomar? A reta, ela é ilimitada, ela é infinita. A semirreta, ela tem começo, mas ela não tem fim, ela vai infinitamente no sentido dela. E o segmento tem início e tem fim. Começa e termina em um ponto. Começa em um ponto, termina em outro ponto. Outro detalhe é o seguinte.
Esse pedacinho, a gente vai cantar da seguinte forma. A gente canta A, B, tracinho, sem setinha. A, B, tracinho, sem setinha. O tracinho não tem setinha, certo? Porque ele não é infinito em nenhum sentido, tá bom? Aqui a gente já consegue ler e entender o que está sendo dito. Tomemos a reta R e os pontos A e B distintos pertencentes a ela. Como assim, tia Vanessa? Vamos ver? Eu tenho um plano alfa e nesse plano alfa eu tenho a reta R nos dois sentidos. Sobre a reta R eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto B. Sobre a reta R eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto B. Bom, é isso que ele está dizendo. Você, sobre a reta, você tem dois pontos A e B. A parte da reta compreendida entre esses dois pontos, ele está querendo dizer a reta que está entre os dois pontos, ó, entre A e entre B, incluindo-os, ou seja, incluindo o ponto A e incluindo o ponto B, é chamado de segmento de reta. É o que a tia Vanessa explicou, é aquele pedacinho. Na reta R, ó, sobre essa reta toda, eu tenho esse pedacinho, eu tenho esse segmento, que é o segmento AB. O segmento de reta limitado, ó, ele tem limite, ele tem início e ele tem fim. Por A e B pode ser assim representado. Eu coloco A e B e o tracinho sobre ele sem setinha. Ou eu também posso colocar B e A, não importa. Eu posso colocar tanto no sentido da escrita como não. Eu tenho o segmento AB ou segmento BA e eu estou me referindo à mesma situação, ao mesmo desenho. Chamamos os pontos A e B de extremidades do segmento de reta, certo? Aqui nós temos alguns tipos de segmento. Ele diz aqui, ó, dois segmentos de reta podem ser relacionados. Então, ó, eu tenho dois segmentos, eu posso relacionar um com o outro. Veja que eu estou comparando um segmento com o outro. Quando eu comparo um segmento com o outro, eu posso classificá-los como várias coisas. A primeira que a gente vai aprender são segmentos consecutivos. Pessoal, nós já vimos o significado dessa palavra em outro conteúdo. Se eu pergunto assim, quem é o consecutivo de 2? 3. Quem é o consecutivo de 10? 11. Consecutivo significa seguido um do outro. Números consecutivos, ou você está numa reta, ou você está numa fila, e aí eu digo, pessoal, todos os consecutivos até o fulano pode entrar na sala. Então, assim, todos que estiverem na sequência até o fulano pode entrar. Então, consecutivo significa seguido um do outro. Ele diz assim, segmentos consecutivos possuem uma extremidade comum. O que é uma extremidade? Ali, agorinha, a gente leu que as extremidades de um segmento são os pontos, o ponto de início e o ponto de fim. Então, aqui, por exemplo, nesse desenho PAZ, eu tenho dois segmentos. Eu tenho o segmento PA e eu tenho o segmento AZ. Vou até pintar aqui para vocês, ó. PA é o primeiro segmento e AZ é o segundo segmento. Porém, se eu falo PA e AZ, escutem, ó, PA e AZ, vocês conseguiram compreender que eu estou falando o ponto A duas vezes? Por que eu estou falando ponto A duas vezes? Porque o ponto A, ele é comum, ele aparece tanto no primeiro segmento quanto no segundo segmento. Então, PA e AZ estão ligados por um mesmo ponto, eles têm uma extremidade comum, eles estão de mãozinhas dadas. Então, um está de mão dada com a outra, com qual ponto? No ponto A. Então, PA e AZ são considerados segmentos consecutivos. Vamos prestar atenção aqui nesse desenho que a tia Vanessa fez, ó. Vou fazer minha janelinha para baixo. Eu tenho aqui como se fosse uma sequência, um labirinto, uma cobrinha, enfim. E aqui eu tenho, ó, MN, NO, OP, PQ, QR, RS e ST. Eu tenho o segmento MN, ó, começou em M, terminou em N. Quantos segmentos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu vou perguntar para você e você vai dizer se é consecutivo ou não, tá bom? Então, ó, o segmento MN e NO são consecutivos? Não sei, tia Vanessa. Então, vamos escrever. MN
e NO. Deixa eu diminuir aqui a letra. E NO. Lembrando que eu tenho que colocar o tracinho em cima. Toda vez que eu for representar um segmento, eu tenho que colocar o tracinho em cima. Tracinho sem setinha. MN e NO são consecutivos? Basta a gente ver isso aqui, ó. Tem a letrinha repetindo? Tem. Eles estão de mãos dadas com qual ponto? No ponto N. Então, MN e NO, sim, são segmentos consecutivos. E o segmento OP e PQ? Ó, de novo, OP e PQ. Eu repeti alguma letra? Repetiu, tia Vanessa? Eu repeti a letra P. Então, eles estão de mãos dadas no ponto P. OP, PQ são também segmentos consecutivos. E agora aqui, ó, RS, ST são consecutivos? São consecutivos, eles estão unidos pelo ponto S. Tia Vanessa, então me dá um exemplo aí de segmentos que não são consecutivos. Simples. MN e OP. MN e OP. Perceberam que eu não repeti nenhuma letra? M com N, O com P. Não, eles estão próximos, mas eles não são consecutivos, tá bom? A mesma coisa aconteceria nessa situação, ó. Olha só, eu tenho outro desenho aqui, eu tenho até um desenho mais simples. Eu vou chamar essa reta de reta KS. Por que KS? Porque começou no ponto K e passou, o último ponto foi o ponto S. Na reta toda é chamado de KS. Setinha e setinha. Então, como é o nome dessa reta, uma vez que não tem a letrinha minúscula, é uma reta K, S, setinha e setinha. K, S, setinha e setinha. Pessoal, se a minha reta sofresse uma ruptura bem aqui, tá vendo? Tá bem apagadinho aqui, ó. Se ela sofresse uma ruptura aí, eu poderia chamar essa reta de semirreta? Semirreta PS. Poderia. Eu poderia chamar A, partindo do A e não do P, eu poderia chamar AK de outra semirreta? Poderia. Eu poderia ter a semirreta AK. Eu poderia ter a semirreta PK? Poderia. Olha aqui. Começou no P e passou por K. Eu poderia. Assim como AS. Eu também poderia ter a semirreta AS. Tudo nessa situação aqui. Tudo bem aqui? Agora, eu quero saber quais são os segmentos consecutivos. Gente, se eu tenho um segmento... Deixa eu apagar isso aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo apagar essa parte. Ah, eu consigo apagar, mas eu não queria apagar a reta. Pronto. Ó, se eu tenho essa aqui, ó. Eu tenho o segmento KA e o segmento AP. KA e AP são consecutivos? KA e AP? Sim, KA e AP são consecutivos. Mas, se eu perguntar KA e PS são consecutivos? Não, eles não dividem a extremidade. Só que tem uma outra situação que é essa aqui, ó. O segmento, por exemplo, KP e o segmento, deixa eu mudar a cor aqui, KS, são consecutivos? Tia Vanessa, como assim? Pois é, gente, olha aqui, ó. KA e KS são dois segmentos diferentes e eles estão de mãozinhas dadas em alguma letra? Sim, gente, eles estão de mãozinhas dadas com a letra K. Então, KA e KS podem ser considerados segmentos consecutivos, sim. Porém, estão vendo que KP está dentro de KS? Essa é a diferença dos demais que nós vimos, mas eles são considerados, sim, segmentos consecutivos, certo? Agora, eu tenho segmentos colineares. Esse, como nós já vimos o significado da palavra colinear, fica mais fácil. A palavra colinear significa mesma linha
de mesma, linear de linha. Então, mesma linha, mesma reta. O segmento AB e o segmento BC, por exemplo, estão na mesma linha? Sim, então eles são segmentos colineares. O segmento, vamos pegar aqui, AB e o segmento CD são segmentos colineares? Sim, eles estão na mesma reta. E o que acontece, tia Vanessa, quando a gente junta uma coisa na outra? Quando eu tenho um segmento, ó, PA com AZ, eles são duas coisas. Eles são segmentos colineares, porque estão na mesma reta, e eles são segmentos consecutivos, porque estão com a extremidade comum, que nesse caso é a letra A. Olha só o que vai acontecer. Olha só, o segmento PA e o segmento AZ, eles são consecutivos. Por quê? Porque eles estão na mesma reta. Mentira. Deixa eu escrever aqui. EA e AZ, eles são duas coisas. Espera aí que eu vou falar de novo o que eu tinha acabado de dizer. Vou só botar aqui. PA e AZ. Olha só. PA e AZ, eles são duas coisas. Eles são colineares. Por que eles são colineares? Porque eles estão na mesma reta suporte e também eles são consecutivos. Por que eles são consecutivos? Porque eles dividem a mesma extremidade. Eles dividem o ponto A. Então, ó, aqui ó, na letrinha, a letrinha se repete. Se eles são colineares e consecutivos, eu digo que eles são, deixa eu colocar bem aqui. Eles são adjacentes. São segmentos adjacentes. Então, vamos retomar? Um segmento adjacente, ele precisa ter que característica? Ele precisa ter essas duas características. Eles precisam ser colineares e consecutivos, certo? E aqui eu trouxe uma palavra, que é a última palavra diferente, tá? É a palavra congruente. A palavra congruente significa mesma medida. Então, aqui a tia Vanessa fez até um pouquinho mais larguinho, dois segmentos. Eu tenho o segmento, vamos chamar aqui de segmento PQ e o de baixo, segmento MN. Quando eu medir com a régua o segmento PQ e o segmento MN, eu vou perceber que os dois possuem medidas iguais. E quando eles tiverem medidas iguais, eu digo que eles são congruentes. Existe uma congruência aí. Então, como é que eu represento isso que eu acabei de falar, tia Vanessa? Assim, a gente escreve aqui, ó. O segmento PQ, tracinho sem setinha, e o segmento MN, ó, sem setinha, eles são congruentes. Eu faço o sinal de igual e coloco um tio aqui em cima. Esse aqui é o símbolo de congruência. Eu posso tanto fazer assim, quanto assim, ó. Qual é mais usado? Os dois usam-se bastante. Depende, às vezes, do autor, do professor, cada um opta aí por uma forma. Então, congruente significa medidas iguais. Agora, anotem aí a tarefa que vocês precisarão fazer para casa. A tarefa de casa vai ser do livro. Anotem. Pegaram aí o material para anotar? Ó, fiquei bem grandona aqui, ó. Gente, então, página 263, questões 7 a 14. Ó, eu tô com meu livro aberto aqui do ladinho. De 7 a 14, é o conteúdo de segmento e semirreta. Segmento de reta e semirreta. E a página 265 é sobre congruência, segmentos congruentes. Tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade, tá bom? Qualquer coisa, ó, manda um recadinho do coração aí no vídeo que a gente salva vocês, tá bom? Tchau, pessoal. Um beijo no coração. Eu tô muito orgulhosa de vocês, tá? Tchau.